Olá, aluno do primeiro ano. Nós chegamos na semana 3 do PET complementar. Essa semana 3 ela vai falar sobre função logarítmica, só que nós vamos fazer a correção nesse vídeo das duas semanas, da 3 e da 4. A 4 vai ser sobre funções com mais de uma incógnita. Vamos lá, então? Na primeira atividade, ele pergunta aí qual é a função inversa da função f, definida nos reais estritamente positivos, definida por f de x igual a 2 elevado a x. Bom, primeira coisa a gente tem que lembrar certinho o que é função inversa. Função inversa é aquela quando eu troco o x com o y e rearrumo e reajeito a expressão, né? Troco o x pelo f de x, no caso, que não é y aí, é f de x. Então, se eu trocar aí, ó, o f de x com x, eu vou ficar aqui, x é igual a 2 elevado a f de x. Essa é a função inversa. Só que não é assim que a gente escreve função. A gente escreve o quê? F de x igual a alguma coisa. Então, quem que é a inversa da exponencial, a gente sabe que é a logarítmica. Se eu voltar isso aqui para a logarítmica, olha, vamos lembrar aqui, ó. Eu lembro de passar esse cartazinho para vocês. Log de A na base B é igual a C. Então, B elevado a C é igual a A. Eu vou comparar isso aqui, ó. É por quê? Porque isso aqui tanto faz para cá como para cá. Eu vou comparar o 2 aqui, ó, o 2 elevado a f de x é a mesma coisa que b elevado a c. Então, a base é 2 e o f de x está aqui, ó, no lugar do c, no igual aqui. Vai para o lado certo da função. E o a aqui, ó, é o x. Então, eu escrevendo isso aqui na forma de logaritmo, eu vou escrever que o f de x, que é o c, é igual a log de A, o A é o x, log de x, na base B. Nota que a base permanece a mesma, 2. Então, só se você lembrasse desse negócio que a base permanece a mesma e que a função exponencial, o inverso dela é a logarítmica, você já iria direto aqui na letra D. A2 fala aí, no gráfico abaixo está representada a função f nos reais estritamente positivos, definida por f de x igual a 3 elevado a x, e sua inversa. Então, ele está falando que esse gráfico aqui, ó, da função f de x igual a 3x, e esse aqui é da inversa dela. Já dá para você ver que a inversa é uma função logarítmica, a gente acabou de ver isso. Então, a função inversa de f de x igual a 3x, representada no gráfico por f menos 1 de x, que é igual a y, é. Então, é o mesmo processo que a gente fez no anterior. O f de x é igual a 3x. Então, eu invertendo, x vai ser igual a 3 elevado a f menos 1 de x, ou y. Então, aqui, ó, comparando lá com a função logarítmica, log de A na base B igual a C, se B elevado a C for igual a A. No caso B, a base é 3, o C, que é o resultado, é o F menos 1, né? Então, eu vou ficar I, o A e o seria o logaritmando x. Então, log de x na base 3 é igual a, em vez de eu pôr F de menos 1 de x, eu vou pôr direto Y, né? Então, Y igual a log de 3, letra C. Na 3, ele fala, em uma determinada região do Nordeste, a área territorial onde acontecem queimadas tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, conforme a lei da função y igual a 2 elevado a x vezes 300, em que y representa a área em metros quadrados, onde acontecem as queimadas, e a variável x representa o tempo em anos. Em quanto tempo a área onde acontecem as queimadas chegará a 1.200 metros quadrados? Então, ele quer o tempo, que é o x, e o y é 1.200, né?
Então, eu vou substituir o y aí por 1.200. O 300 passa dividindo 1.200, vai dar 4. 4 é igual a 2 elevado a x. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, quer dizer que se 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a x, o x só pode ser 2. Então, a resposta aí vão ser 2 anos, letra B. Na 4, ele fala, no jardim de um determinado parque existe um tipo de vegetação rasteira que no primeiro mês após o plantio ocupava 2 metros quadrados de área verde. A função descrita no quadro abaixo permite calcular a medida da área S, em função do tempo, ocupada por essa vegetação daqui a T meses. Qual será a medida da área ocupada em metro quadrado por essa vegetação daqui a 1 ano e 4 meses? Então, aqui, ó, muito importante, o tempo nessa funçãozinha aqui do quadro, esse T está em meses. E aqui ele pediu 1 ano e 4 meses. Eu tenho 2 unidades de tempo diferentes no que ele deu. Ano e meses. Eu tenho que passar tudo para meses, porque a função está em meses. 1 ano são 12 meses, então vai ficar o tempo que eu estou querendo achar aí são de 16 meses. Então, vou substituir o T por 16, é só substituir o T por 16 e vou achar a área. Então, vai ficar, só que log de 16 na base 2, isso aqui, eu vou achar ele, vou chamar ele de x. Então, quer dizer que 2, a voltinha aqui, 2 elevado a x é igual a 16. Então, 16 é 2 vezes 2, 2 a quarto, né? Vezes 2, vezes 2. Isso quer dizer que o x é igual a 4. Então, eu posso trocar o log de 16 na base 2 por 4. E eu vou achar que essa área, então, é 2 mais 4, que é 6. E assim a gente conclui a semana 3. A semana 4, a gente viu as funções, gráfico de funções, que às vezes tem mais de uma sentença na mesma função. Então, aquele negócio de tanto a tanto é tanto. Então, vamos ver o primeiro exemplo aí. Marcos Aurélio pegou um táxi comum que cobra R$ 3,20 pela bandeirada e R$ 1,20 por quilômetro rodado para ir à casa de sua namorada, que fica a 18 quilômetros de distância. A função que representa a situação é v de x igual 3,20 mais 1,20 vezes d, onde v é o valor pago e d é a distância percorrida. O melhor gráfico que representa essa situação é... Então, gente, esse gráfico aqui pode ser, ele vai pagar menos com o passar, quanto maior for a quantidade de quilômetros? Não vai. Não vai pagar menos. Ele vai pagar mais? Vai. Vai pagar mais, vai pagar mais. Esse gráfico aqui, ó, ele não vai começar do zero. A bandeirada não é 3,20. O que é bandeirada? Quer dizer, independente dos quilômetros que andar, ele vai pagar esses 3,20. Entrou no táxi, está pagando 3,20. Aí mais 1,20 de cada quilômetro. Então, esse gráfico, se ele não andar nada, se eu fizer zero aqui, eu vou ter lá, por exemplo, ó, se eu fizer o D igual a zero, o V vai ser quanto? 3,20. Se eu fizer o D igual a 1, vai ser quanto? 3,20 mais 1,20, 4,40. Então, se eu fizer 0,01, eu vou, ou 0,1, vai dar alguma coisa, vai sempre aumentar. Então, é um gráfico que vai partir do 3,20 e vai sempre aumentando. Não vai ter um período aqui que ele vai ser 3,20, como está na letra B. Então, o resultado aí é a letra C. Depois a 2 fala, considere a seguinte função definida por partes. Então, aqui, ó, eu tenho 3 sentenças para uma mesma função. Quer dizer, se o t for menor ou igual a menos 10, então t ao quadrado menos 5t. Essa é a função, f de t.
Se o t estiver entre menos 10 e menos 2, vai ser t mais 19. Se o t for maior ou igual a menos 2, vai ser t ao cubo dividido por t mais 9. Ele pede aqui, qual o valor de f de menos 10? Então, eu vou fazer o t igual a menos 10. Qual das funções que eu vou usar? Aqui é entre menos 10 e menos 2, mas não tem o sinal de igual. O menos 10 não está entrando. Aqui sim. Aqui o menos 10 faz parte. Então, eu vou usar essa expressão, t ao quadrado menos 5t. Então, se f de t é t ao quadrado menos 5t, f de menos 10 vai ser menos 10 ao quadrado menos 5 vezes menos 10. Menos 10 ao quadrado vai dar 100. Menos 5 vezes menos 10, mais 50. Então, 100 mais 50, eu vou achar que f de menos 10 é 150. Na 3, ele quer o gráfico dessa função g. Essa função g ela vale menos 8 entre menos 9 e 3, o menos 9 inclusive. E 4 entre 3 e menos 9, né? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui parece os gráficos parecem iguais. A gente tem que achar onde está a diferença dos gráficos, certo? Porque aqui, ó, todos dois começam mais ou menos aqui em menos 9, apesar de não estar marcado. Então, quando menos 9 até 3, então aqui, ó, até 3, opa, aqui vai até 4. Olha lá. Esse aqui, ó, tá indo até 3, tá vendo? Até 3 embaixo e começando do 3 até o 9 em cima. Mas esse aqui, ó, esse aqui tá começando no 4, não no 3. Então, o gráfico correto é o primeiro, a letra A. Na quarta e última questão, a gente tem aí o gráfico ele quer qual desses dois gráficos é da função h de x. Então, veja, ele vai ser 6 ou 3, ou vai ser uma reta no 3, outra no 6, né? Ou vai ser 6 ou vai ser 3. Quando que ele vai ser 6? Entre menos 8, inclusive, porque eu tenho sinal de igual, e menos 4. Então, aqui, menos 8 e menos 4. Bolinha cheia no menos 8, bolinha vazia no menos 4. E 3 de 4, então, lá, ó, vamos pôr umas, aqui, ó, menos 8 cheia, menos 4. E 3 de menos 4 até 5. Então, tá certinho o gráfico A aí. Vamos ver o que tem de errado no B, né? Porque os são muito parecidos, né, gente? Então, aqui, ó. Olha aqui onde está errado. Aqui, ó, o menos 4 não pega o menos 4. E aqui, como a bolinha tá cheia, tá falando que pega o menos 4. Aqui ele pega o menos 4. Mas aqui a bolinha vazia está falando que não pega o menos 4. Por isso que o gráfico correto é o da letra A. Então é isso, gente. Com isso a gente conclui as 4 semanas do PET Complementar Volume 3 e vamos aguardar então agora o último volume, o volume 4. Aguardo vocês. Até lá!